Você provavelmente tem alguém que te orienta, que te ajuda em algum momento da carreira, que te ajuda, talvez com alguma experiência que ele ou ela teve, talvez trazendo um pouquinho de erros e acertos que tiveram ao longo da sua carreira, e você tem nessa pessoa, nessa conexão, a figura de um mentor. E essa mentoria ajuda você a entender quando que é um momento mais adequado para algumas movimentações de carreira, quando que você deve controlar a sua ansiedade por crescimento e dar aquele passo mais calculado, quando que é a hora de arriscar. Essas mentorias, elas ajudam muito o nosso desenvolvimento ao longo do tempo. Só que existe, um ponto aqui que eu quero chamar a atenção. Será que a mentoria, ela é suficiente quando se trata de ter essas conexões que ajudam você a crescer na carreira? Pois é, existe uma distinção que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo sobre a figura do mentor e a figura do sponsor, né, a figura do patrocinador. Tem um relatório muito interessante recente da SHRM, que se chama, é um relatório publicado em inglês, se chama The Price of Success, né? O preço do sucesso. E esse relatório traz um dado muito interessante, que profissionais com um mentor ou um sponsor têm 54% mais de terem, de conseguir superar desafios em momentos difíceis de sua carreira. Então, aquele momento onde as coisas não estão dando certo, não estão conseguindo uma relocação, não estão conseguindo a promoção ou o avanço de carreira que desejavam, a figura do mentor ou a do sponsor, ela tem esse papel de contribuir. E parece até simples, mas o problema aqui ele não é ter ou não ter apenas, mas saber quando e como usar esses papéis para realmente ajudar a sua carreira a avançar. Porque eles não são, os 2 papéis ele tem um foco e um direcionamento para a tua carreira muito específico. O mentor, ele é obviamente aquele papel, aquela pessoa que está ao seu lado e ele te ajuda com feedback, com orientação, como eu disse, trazendo exemplos positivos e negativos de coisas que aconteceram na carreira deles. Então, normalmente, uma pessoa que, além de tudo, é mais experiente que você, talvez em uma área que você já atua, talvez em uma área que você deseja atuar, e esse papel, né, esse mentor, ele vai contribuir com essa orientação. Então ele está muito linkado a ajudar você, quase que pegando pela mão para ir para o próximo passo. E aí a gente tem figura também do sponsor, e ele é um pouco diferente, porque normalmente o sponsor ele está numa posição, em uma cadeira, que ele consegue influenciar no seu crescimento. Então pense como uma pessoa que está, talvez, né, acima na hierarquia da empresa, só para dar um exemplo aqui, e ele tem um poder de influenciar tomada de decisão, influenciar uma oportunidade que pode surgir, ou seja, é aquela pessoa que quando você não está na sala, pode te defender e ter esse papel fundamental, até mesmo de abrir alguma porta para ti. Então eu gosto muito que o artigo da Corby Fine Coaching, ele foi publicado agora em março de 2026, então tá muito linkado com o relatório que a gente acabou de falar. Ele resume muito bem a figura dos 2 papéis para o nosso crescimento profissional. O mentor, ele vai dar como se fosse um mapa, né, vai dar um mapa para por onde ir, vai contribuir para você literalmente com o papel do mapa, mostrando os caminhos, até mesmo mais de um caminho que você pode atingir o objetivo. E às vezes não mostrando, mas pelo menos orientando, dando uma direção, né. E o sponsor é o que vai colocar combustível no seu veículo para chegar até lá, para conduzir, para andar por esse mapa. Porque o sponsor, ele vai colocar o seu próprio capital político para influenciar em decisões que podem fazer a sua carreira avançar. E muitas empresas criam um mecanismo de mentoria interno, um programa de mentoria onde você pode ter algum tipo de coaching com executivos da empresa, com liderança sênior da empresa, ou com alguém que atua em uma função que você tem interesse de atuar. O ponto é que isso vai criando uma ilusão um pouco perigosa de que você tem alguém te desenvolvendo, te ajudando, o que, veja bem, é muito importante. Eu tenho mais de um mentor que eu costumo ter sessões enfim, conversa em alguns momentos da minha carreira, então não os uso com aquele modelo estruturado que algumas empresas têm, com, né, sessões e uma coordenação e um plano, mas tenho pessoas que eu vou conversar em momentos específicos de carreira, em tomada de decisões e até mesmo para ouvir. Eu acho que o problema de quem tem um mentor é muito de ouvir suas experiências, ouvir um pouquinho dos seus acertos e também dos seus erros, porque a gente aprende muito ouvindo sobre os erros das outras pessoas, no bom sentido, eu tô falando aqui, obviamente.
Mas qual é a ilusão que perigosa que isso cria? É que aquele mapa vai ser suficiente para você conseguir avançar. O problema, e aqui a gente pode deixar a discussão se isso é bom ou ruim, se deveria mudar ou não deveria mudar, porque eu gosto de trazer aqui a realidade quando trago a curadoria do conteúdo, e a realidade envolve, não somente como as coisas funcionam para o nosso desenvolvimento, mas também como funcionam as regras do jogo, como, por exemplo, a política da interna de muitas empresas. E a política, ela faz parte do jogo, a gente precisa entender que é o jogo que nós estamos jogando. Dito isso, o sponsorship, né, o papel desse patrocinador, ele tem essa figura de realmente colocar a própria reputação em jogo, em algum momento, porque ele acredita nos seus resultados. Então veja bem que ele não é o papel da mentoria que está preocupado especificamente com o seu desenvolvimento, mas ele entende que você é alguém que dá resultados e você estando em uma posição específica pode também contribuir para esse sponsor de alguma maneira. Então aqui é um jogo sim de trocas, não entenda errado e não acho que eu estou sendo simplista querendo dizer isso, mas é um jogo que você precisa entender. E como eu disse, tudo isso que eu tô falando pode parecer, dependendo de como você tá ouvindo, que tem um tom negativo. Em nenhum momento eu quero que você pense isso. O papel do sponsor, né, e do patrocinador e seu na sua carreira é realmente de uma troca, de uma contribuição que vai ajudar em muito a sua carreira a avançar e você precisa aprender como utilizar essas, eh, essas oportunidades que você tem de abrir uma porta através de outras pessoas, porque talvez no futuro você também vai ser a pessoa que vai estar abrindo portas para outras pessoas e você precisa entender, inclusive, como os seus papéis eles vão mudando ao longo da sua carreira, tá bem? Pense também nas relações profissionais que você tem hoje, porque essa é a reflexão maior que eu quero te provocar a fazer. Quem que quem que cumpre esse papel de orientador, de mentor hoje na sua carreira? Você tem alguém que atua ao seu lado, te dando um pouquinho desse mapa, conversando contigo sobre erros e acertos e te ajudando a crescer? Se você não tem, eu considero ou quero te convidar a refletir sobre pessoas que já existem no seu círculo de atuação que poderiam ser bons mentores, convidar essa pessoa para um café, para um almoço e perguntar, né, enfim, realmente convidá-la, se ela se sentiria à vontade de conversar um pouco mais sobre pontos específicos da sua carreira, de pontos de desenvolvimento, e eu acho que você pode ter um ganho pessoal e profissional para o seu crescimento aqui, muito grande. E a segunda coisa que eu quero ou segundo a segunda reflexão que eu quero te fazer é, se você já tiver esse papel hoje na sua carreira, se você consegue enxergar como ambos estão conectados, o mentor que te ajudou a desenvolver e aquelas pessoas que você sabe que quando você sair da sala vão estar te defendendo, vão estar falando bem de você e vão estar ajudando para que você continue crescendo na sua carreira.